O Evangelho segundo São Marcos, Evangelho de Jesus, que se encontra no capítulo 6, a partir do versículo 30. Amém? Irei fazer essa leitura agora e você, onde você estiver, você pode nos acompanhar. Amém? Pega a sua Bíblia ou o aplicativo aí no seu celular e acompanhe conosco o texto em apreço aquilo que Deus colocou, que Deus colocara no meu coração. Amém? Marcos capítulo 6 e o versículo 30 diz assim a palavra do Senhor. E retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então, ouvindo-lhe Jesus, vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que ele sequer tinha tempo para comer. E saindo de barco fora para um local despovoado, entretanto, muitos dos que o viram retiravam-se, tendo-os reconhecido. Saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por eles, portanto era como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhe muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos aproximaram-se de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possa sair aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Jesus, porém, o instruiu, provendo-lhe vós mesmo de comer. Ao que replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhe de comer. Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide e verificar. E tendo se informado, e comunicaram, dizendo: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acostasse em campos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graça e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e fizeram satisfeita. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Aleluia. Aonde você estiver, amigo, eu peço que você ore conosco agora em nome de Jesus. E creio que a palavra que o Senhor ministrar no meu coração também vai chegar ao teu coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. E te peço, meu Senhor, que as palavras do seu servo não venham de Ele mesmo, mas venham de Ti, e que nesta manhã, Senhor, a mesma palavra seja impregnada em nossos corações, e a todos aqueles que nesta manhã ouvirá, Senhor, a Tua palavra. Nós suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, quando Jesus iniciara o seu ministério, e justamente ali no Rio Jordão, quando João Batista, o seu primo legítimo, estava ali batizando. E João Batista, quando
ele sentiu que a presença de alguém chegou naquele lugar diferente. Não era uma presença comum, mas era a presença de um Deus, e ele sentiu no espírito que tinha um ali no meio da multidão, que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. E convidando a Cristo, Cristo se aproximando de João Batista e pediu-lhe para que o batizasse, até porque João Batista não sentira, aleluia, esse prazer em batizar Jesus, porque nele se sentira ingrato ou sem condições de batizar, até porque as suas palavras diziam que ele não era digno de desatar-lhe a sandália dos seus pés. Mas para cumprir o que foi dito pelos profetas muito antes daquele lugar, e batizando Jesus, ali uma voz ressoa ali que esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Porém o Espírito Santo, de uma forma corpórea, sobre uma ave, uma pomba, ele desce sobre aquele lugar, e todos ali viram que aquele homem era diferente. Após o batismo de João Batista, ali quando batizara Jesus, Jesus vai para o deserto, e ele passa 40 dias e 40 noites, aleluia, e ali ele tem fome e tem sede, e ali também o inimigo tentou de todas as formas, querendo fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus não pecou. Após sair do deserto, ele começou, aleluia, a convidar os seus discípulos. Ele convidou ali no Mar da Galileia, justamente profetizado por 700 anos por Isaías. Isaías diz que uma grande luz viria sobre a terra de Zebulon e Naphtali, dos tribos ali, irmãos, no Mar da Galileia, aquela região mais pobre, que era desprezado pela nação de Israel e por Jerusalém, por ser um povo pobre, daquela tribo também desprezada, tribo de Zebulon e Naphtali. Foi justamente 11 discípulos que Jesus o convidara para o seguir. Apenas um, João Batista, pertencia à tribo de Judá, e foi justamente ele que o traiu a Jesus. E quando Jesus iniciara o seu ministério ali, irmãos, no Mar da Galileia, convidando os discípulos Pedro, Tiago, João e outros mais que ali com ele, a fama de Jesus se espalhou por todo mundo percebera e ouvira falar de Jesus. Os feitos de Jesus era maravilhoso. Muitos não viam aquilo como via antes. Aleluia, fazia muitos anos, se eu não me engano, se não me foge a memória, 400 anos se passaram e ninguém ouvira falar da manifestação do poder de Deus sobre aquele lugar. E quando iniciaram o ministério de Jesus, os milagres também ali era o sinal justamente de que aquele homem era um homem diferente, era um homem que veio trazer a paz, é um homem que veio trazer salvação. Apesar do início ninguém compreender as palavras de Jesus, mas logo a multidão começaram a se juntar, porque os milagres, porque as curas, os cegos via, os coxos andava, os surdos ouvia, os paralíticos andava, também os mortos ressuscitava, e aquela fama de Jesus se espalhara por todo canto. E quando alguém ouvira falar que Jesus ia passar por aquele lugar, a multidão seguia Jesus. Mas irmãos, nesta manhã, aleluia, é esta palavra que eu tenho para vós. Observe o texto que Jesus, ele despede aquela multidão e vai para o outro lado. Mas a multidão, sabendo que Jesus iria para o outro lago, justamente o lago de Nazaré, aleluia, naquela relva, todo aquele campo, aleluia, eles chegaram primeiro do que Jesus. Talvez a sede de ouvir a sua palavra, ou talvez apenas admirando os seus feitos, ou talvez querendo apenas ver o milagre de Jesus. Aí eu entendo, irmãos, que no meio daquela multidão havia dois povos diferentes. Os discípulos, uns que seguiam Jesus por ser discípulo dele, por amar a Jesus, por obedecer a sua palavra, e havia também um grande grupo de pessoas que apenas admirava Jesus. Então, dois grupos diferentes, os que seguiam Jesus verdadeiramente e uns que apenas admiravam Jesus. E eu confesso à igreja do Senhor Jesus, nesta manhã, que o grupo que admira Jesus é muito numeroso do que aquele grupo que segue Jesus verdadeiramente. E os discípulos vendo aquela multidão, já fazia dias que aquela multidão estava com Jesus, fazia dias. Os discípulos, olhando para Jesus, e Jesus pedira para que ele desse de comer, porque os discípulos queriam que
Jesus despedisse aquela multidão. Mas Jesus, de íntima compaixão, com o amor que ele tinha, ainda tem para conosco, ele vendo que se ele dispensasse aquela multidão, alguns iam perecer de fome, porque o lugar era deserto. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio Jesus disse que aquele povo era um povo que não tinha pastor. É um povo que parecia que eram as ovelhas sem pastor, sem destino, sem rumo. Eu entendo que Jesus, querendo de uma forma especial mostrar-lhe que ele era verdadeiramente o pastor deles, embora que alguns que ali estavam não percebia, mas eram apenas ovelhas sem pastor. Mas o maior objetivo de Jesus era justamente trazer-lhe a consciência e tocar-lhe no coração a palavra e mostrar-lhe que ele verdadeiramente era o pastor deles. E quando Jesus convidara os seus discípulos, alguns deles, e disse assim: olha, dá-lhe de comer. Alguns retrucaram, alguns disseram: Senhor, mas deve ser muito dinheiro para alimentar esta multidão. Aí Jesus pergunta ao seu discípulo e diz: quantos pães, quantos alimentos tem? E um deles disseram: apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus ali, irmãos, querendo mostrar-lhe, não para exaltar o seu próprio nome, mas para exaltar o Pai, porque tudo que ele fazia era justamente para engrandecer o nome do seu Pai. E mandaram que a multidão se assentasse na relva ali. Eu creio que havia uma sombra bem gostosa, um lugar diferente. E ali Jesus, pegando aqueles 5 pães e apenas 2 peixes, ele faz uma oração a Deus. Ele mostra àquela multidão que tudo que ele fazia não era para ele, mas era para o Pai. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele levou os pães, olhou para o céu e deu graça ao Pai, aleluia. E eu creio que ali já iniciara um milagre. Nesta manhã eu poderia intitular ou trazer um tema para essa mensagem, dizer: o perigo do pão mofado. O perigo do pão mofado. Eu vou apenas repetir para você possa ser impregnado e você decorar o tema, para que você não possa perder aquilo que o Senhor quer lhe falar nesta manhã. Eu vou repetir o tema para você entender: o perigo de ter um pão mofado, ou o perigo do pão mofado. E quando a multidão se assenta, meus irmãos e amigos, ali naquele lugar, eu entendo que Jesus, ele quando faz a oração e apresenta ao Pai os pães e os peixes, os discípulos, cada um com suas cestas, observe que apenas sobrou 12 cestos, dá a entender que apenas os 12 discípulos vinham a Jesus e pegavam os pães, que era multiplicado nas suas mãos, tanto os pães como também os peixes. Eu imagino ali, me dá uma visão, e posso fazer uma conjectura aqui, naquilo que o Senhor ministra no meu coração. Eu entendo ali, irmãos, que toda a multidão estava sentada, e por dica de passagem, irmãos, ali tinha 5.000 homens. Eu entendo que cada homem que ali estivera, se ele fosse casado, aleluia, também ele tinha sua esposa, e que totalizava, quem sabe, em torno de 10.000 pessoas. Mas aí eu entendo também que aquele homem casado com sua esposa também tivera filhos. Se tivesse um filho, ou 2 filhos, 3 filhos ali, porque a multidão e as famílias seguiam Jesus, porque o que Jesus fazia atraía a multidão. Todos estavam ali para ver os milagres e as curas, e as palavras de Jesus atraíam todos. Ninguém ouvira falar de um homem tão maravilhoso, com as palavras tão profundas, uma palavra que tocava, ia até a alma do homem, aleluia, a divisa da alma do homem, aleluia, da medula, e ali trazia para eles uma palavra nova, porque eu entendo que o Evangelho de Cristo são boas novas de salvação. E ali, irmãos, os discípulos vindo com seu cesto, ele ia até Jesus, e Jesus dava ali os pães, e partia os pedaços, e a multiplicação parece que não parava. Jesus partia o pão, partia o peixe, eles colocavam no cesto, e eles levavam para a multidão. Eu entendo que quando eles levavam para a multidão, o seu cesto ficava vazio. Aí eu entendo também que ele, após o cesto ficar vazio, eles voltavam e iam a Jesus novamente, e Jesus enchia o seu cesto e colocava pães de novo e peixes, e ali os discípulos voltavam para a multidão, aleluia, que se assentava na relva, e não era pouca. Quem sabe, alguns estudiosos vão dizer que aproximadamente 20.000 homens, 20.000 pessoas estavam ali naquele lugar. Aí os discípulos de Jesus vinham com o cesto vazio, e ele pegava os pães na mão de Jesus e voltava de novo para entregar à multidão. E isso foi repetidamente
freneticamente, continuamente, fazendo esse gesto. Eles vinham para Jesus, pegava os pães e o peixe e levava a multidão, e a multidão se alimentava dos pedaços de pães que era multiplicado sobre as mãos de Jesus. O discípulo colocava no cesto e levava a multidão, a multidão se alimentava, e diz que todos se fartaram com os pães que tinha ali, e não era pouco, aleluia, porque eu entendo que quando Jesus está, a fartura, eu entendo que quando Jesus está, a abundância, eu entendo que quando Jesus está, a cura, eu entendo quando Jesus está, a milagre, eu entendo que quando Jesus está, a renovo, eu entendo que quando Jesus está, a transformação, eu entendo que quando Jesus está, a encontro, aleluia. Ali, irmãos e amigos ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, o discípulo de Jesus iam para Jesus, eles enchiam os seus cestos de pães, dado em suas mãos, através da própria mão de Jesus, do mestre, e eles levavam para a multidão se alimentava de maneira farta, e eles voltavam até que todos se saciaram. Escute, meus irmãos e amigos, quando todos se saciaram com aquele alimento, eu entendo que o pão naquela época, e ainda hoje, era necessário. Aí eu entendo também, irmãos, que em todas as mesas que, principalmente aqui do Brasil, todas as casas, todas as mesas do rico e do pobre tem pão. Não tem como. O pão era um alimento necessário, ainda hoje é um alimento necessário. É muito difícil você encontrar alguém e dizer que ele não gosta de pão. Até porque, irmão, tem pães de várias maneiras. Tem muito tipo de fabricação de pães. Então eu entendo que todos os lares, todos conhecem esse alimento chamado pão. Desde os tempos antigos, o pão era o alimento principal do povo de Deus. Era um alimento sólido para o povo de Deus. Não é à toa que quando Deus fala com Moisés, e no templo havia, irmãos, 12 pães, todas as manhãs, o sacerdote adentrava um santuário, no segundo compartimento, ele ia e colocava 12 pães, 6 de um lado e 6 do outro. Eu creio que ali já representava os pães, aleluia, se referindo aos seus discípulos, 12 discípulos. Aí eu entendo que ali, no templo, que Deus deu a visão a Moisés para que ele construísse. E era um serviço, irmãos, dado ao sacerdote. O sacerdote, ele confeccionava todos os dias 12 pães e colocava na mesa dos pães da preposição, preposições, ou da preposição. 6 de um lado e 6 de outro. Aí você daqui, do texto lido, você vai para o Novo Testamento agora, eu entendo que eram 12 discípulos, e os 12 discípulos iam para Jesus com sua cesta, para pegar os pedaços de pães e levava a multidão, e a multidão era alimentada pelos pães, das quais houve aquele milagre. Não era um pão qualquer, mas era um pão saído das mãos de Jesus. Não era qualquer pão, não foi um pão confeccionado na padaria, não, senhor, mas foi um pão do milagre. O milagre da multiplicação estava naquele momento. E quando eu me refiro, irmãos, aqui no texto, e quando eu coloco aqui um tema e digo assim, o perigo do pão mofado, eu entendo, e você há de convir comigo que um pão mofado é horrível. Você não consegue comer um pão mofado, ele amarga. O cheiro é desagradável, o pão. Aleluia. Mas é nesta manhã que eu quero mostrar-lhe a você o perigo do pão mofado. E o que eu entendo com isso? Eu vou explicar a vocês. Porque este aqui é o milagre de Jesus. E o maior milagre de Jesus é justamente este: você aceitar o seu evangelho. A má vontade de Jesus é você ouvir a sua palavra. É você obedecer a sua palavra. É você ser alimentado pelaquilo que ele lhe dá, que é justamente a sua palavra, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Aleluia. Aí eu entendo aqui, irmãos, o perigo. Por que o perigo?
Quantos você já ouviu falar? Até no meio da família, até na sua igreja, até na sua cidade, na sua rua, no seu convívio familiar, social. Você vai ver que teve pessoas que foram alimentadas por Jesus. Aleluia. E qual é o perigo? O perigo é quando Jesus enche o seu cesto de pães e você não leva a multidão. O perigo é quando você é cheio, aleluia, da palavra do Senhor, você entende a palavra do Senhor. E aí você esquece de levar a multidão. Eu entendo que um dia você foi usado por Deus. Eu entendo que teve um dia que você não parava de vir a um ciclo de orações. Eu entendo que tinha dia que você não faltava às concentrações. Eu entendo que tinha dia que você não faltava uma reunião de obreiro. Eu entendo que tinha um dia que você não faltava um culto de doutrina. Eu entendo que tinha dia que você não faltava um culto de oração. Eu entendo que tinha dia que você não faltava um evangelismo. Aleluia. Mas aí você ficou impregnado, aí você ficou parado. Aleluia. E aí Jesus enche o seu cesto de pães e você não quer levar a multidão. Aí eu entendo que um dia você louvou a Deus e você era um cantor e a multidão que lhe ouvia gostava da sua voz, gostava do seu louvor. Eu entendo que um dia você pregava nos trens, que você ministrava a palavra, que você era um pregador da palavra e pessoas se convertiam através da sua mensagem. Você parou de pregar. Você foi cheio dos pães. O seu cesto estava cheio, mas você não levava a multidão. E quando você não leva a multidão é porque você não foi onde Jesus e o seu cesto estava vazio. Escute. Se o seu cesto não está vazio, é porque ele está cheio. E uma maneira de você estar vazio é você levar e voltar para Jesus poder encher novamente os seus pães. Escute. Eu entendo que naquela época, irmãos, quando Moisés ergue o templo ali portátil ainda, todos os dias o sacerdote trocava os pães. Será que você não entende também que todos os dias devemos buscar a Jesus? Será que você não entende que todos os dias você deve ler a palavra do Senhor? Será que você não entende que todos os dias você deve descer com a face no pó e ali adorar o Senhor? Aí eu entendo que esse pão, aleluia, que Jesus coloca em suas mãos, é justamente o calor, é o fogo do Espírito em você. E você não para de levar a multidão, mas também quando você levar a multidão, você volta para ser novamente cheio dele e depois levar a multidão, porque eu entendo isso. Há momento de você esvaziar desse pão mofado. Há momento de você verdadeiramente ter um novo encontro com Jesus. Aí você vai entender por que Nicodemos procurou Jesus, porque o seu pão estava mofado. Nicodemos, um mestre da lei, um rabino, não sabia o que era nascer de novo. E ele questionou Jesus como pode um homem já velho voltar ao ouvir de sua mãe. Não entendeu. O homem que conhecia a palavra era um rabino, não era qualquer pessoa, era um príncipe do povo. E por dica de passagem, era conhecido como a voz de Deus, o príncipe. E era amado. As pessoas gostavam de Nicodemos. Mas Nicodemos achara que o encontro que ele ia ter com Jesus em secreto. Por que em secreto? Porque só João sabia. E por que só João escreveu? Porque foi o testemunho de Nicodemos. Nicodemos falou para João, ele mesmo falou, que teve um encontro com Jesus à noite. Talvez você precise ter um encontro com Jesus de noite, da calada da noite. Quem sabe você precisa ter um encontro com Jesus às madrugadas, que você nunca mais buscou às madrugadas. Quem sabe você nunca mais buscou a Jesus de manhã. Quem sabe nunca mais você leu a Bíblia. Quem sabe nunca mais você foi a uma escola bíblica. Quem sabe você nunca mais foi a um culto de doutrina. Aleluia, e o seu pão continua, o seu cesto continua com pães, e esses pães você não levou à multidão, ou seja, aquele dom que você tem, você não mais executa, aquele talento que você tem, você não mais executa, com sua voz maravilhosa você nunca mais louva o Senhor, com sua palavra, que você é pregador da palavra, você nunca mais pregou. É isso que eu quero dizer nessa manhã. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que vai trazer renovo. Você precisa esvaziar do pão mofado e pedir a Jesus que Ele dê um pão quentinho.
Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo, não é um pão morto. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Observe o texto. Escuta, amigo. Aleluia. No versículo 41, que diz? E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele levou seus olhos ao céu, rendeu graça e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos. Ele não entregou a ninguém, pastor Márcio. Ele não entregou o seu pão a qualquer pessoa. Ele entregou a pessoas que ele confiara. Ele entregou seus pães a pessoas que eram dedicadas e que seguia ele viamente. Que seguia ele de maneira contundente, diligentemente, zeloso. Eram os seus discípulos, 12 discípulos estavam ali. Não é à toa que sobrou 12 cestos. Aí você olha pela ótica humana, você vai ver, impossível. Só 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 20 mil pessoas, impossível. Para Jesus, nada é impossível. Para nós, o impossível, para Ele é possível. Para nós, o sobrenatural, para Ele, o sobrenatural é natural. Isto é fé. A fé não depende de circunstância, não, senhor. Para ter fé, eu não preciso estar bem. Comer conta bancária gorda, não, senhor. A fé não depende de conta bancária gorda. A fé não depende se seu armário está vazio ou está cheio. A fé não depende se você está doente ou está com saúde. A fé não depende se você está sofrendo perseguição ou não. Se você é caluniado ou não. Se você está bem ou está mal, não importa. A fé é fé. A fé, ela é afetuada, ela é ativada. Sempre. E não precisa de circunstância, não necessita, não. Só necessita de você crer em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu entendo que Jesus, quando ele faz essa multiplicação dos pães, ele vê que aquela multidão era como se fosse sem pastor, ovelha sem pastor. E ele disse: eu sou o pastor. Ele mostrou-lhe àquela multidão que ele poderia salvá-la, libertá-la, curá-la e fazer milagres. O evangelho de Cristo é um evangelho de boas novas. Não é um mistério, é não, senhor. Também eu entendo que o evangelho de Cristo não precisa de mudança. Ele é o mesmo. Prega do jeito que está. Eu profetizo nesta manhã que o milagre da multiplicação dos pães chegará na tua casa. E não pense que quando eu falo de milagre da multiplicação dos pães, eu não estou me referindo apenas à prosperidade financeira, não, senhor. Mas eu me refiro ao encontro com Deus real. Eu me refiro ao seu ministério. Que Deus tem dado em tuas mãos o teu ministério. Que tu está parado. Que o teu cesto está cheio de pães mofados. Mas que nesta manhã Ele te pede: ei, joga os pães mofados. Deixa eu te dar um pão novo. Deixa eu fazer renovo na tua vida. Deixa eu entrar na tua casa, na tua família, renovar a tua vida, renovar o teu ministério, aleluia, renovar a tua vida financeira, renovar o teu casamento, aleluia, renovar a tua igreja, aleluia, deixa-me. Agora escute, os pães que eram em pedaços, saíam da mão de Jesus, e como eu disse no início, Ele não dava a qualquer pessoa, Ele dava aos seus discípulos. Escute, a palavra do Senhor vai dizer que quando alguém chega na casa de alguém e prega o evangelho, que a pessoa não quer saber do evangelho, a gente bate o pé da porta, bate o pé, tira o pó e sai. Porque eu entendo que a palavra do Senhor não é dada a qualquer pessoa. Que a palavra do Senhor não pode ser banalizada, ela é a mesma. Ou você queira ou não queira, a palavra do Senhor é a mesma. É para corrigir, é para redaguir, mas também liberta, mas também renova e ainda nos caminha, e ainda nos leva para o céu. Escute. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Escute. O pior sentimento que tem na vida de um homem, na vida de uma mulher, o pior sentimento que tem na vida de um obreiro na casa do Senhor, ou qualquer pessoa que se diz, ou que se intitula cristão, o que é? É a insatisfação. E isso nós temos aprendido aqui na igreja.
com o nosso pastor, ele fala sobre isto. O sentimento da insatisfação é horrível. Por quê? Porque o seu cesto está cheio de pão mofado e você acha que não precisa trocar. Você está tão insatisfeito com as coisas que você não consegue nem fazer a obra do Senhor. E o sentimento de insatisfação, ele abre nossos olhos para ver defeitos. Porque é causado pela insatisfação. Escute. E a insatisfação, irmãos, é provocado por algo que todo acha que tem direito. Eu entendo que um servo do Senhor não tem direito, mas alguns servos acham que tem. E quando um servo, que se intitula servo do Senhor, acha que tem direito, aí começa a vir um sentimento da insatisfação. Escute. E esse sentimento da insatisfação é horrível. Você não consegue fazer a obra do Senhor com alegria. Não. Você faz, às vezes, com raiva. Ou você não faz. Ou você fica bicudo. Ou você fica chateado. Que sabe com o seu pastor, com o seu dirigente, com aquela pessoa. E você não consegue fazer de maneira direita. Por quê? Porque você vê defeito. É a insatisfação que provoca em nós o sentimento de ver defeitos. E isto é perigoso. Quando eu me sinto satisfeito, isso significa que o meu cesto está cheio. Mas não é de pão novo. Não. É de pão mofado. Como assim, amigo? Eu vou dizer ao Senhor. Eu não falo aqui como doutrinar você, não, Senhor. Eu quero lhe mostrar o caminho. O caminho que pode lhe levar à perca da salvação. E isso a gente não quer. O programa Louvor de Palavra, ele tem compromisso com a palavra. O nosso objetivo é levar Jesus a você, e você entender isso. Mas o que é pão mofado? São coisas que você fazia, hoje não faz mais. Você não ora mais. Porque quando você vai orar, em sua cabeça, em sua mente, você só vê defeito. Vê defeito no pastor, vê defeito na esposa do pastor, vê defeito nos irmãos, vê defeito de todo mundo. Por que você não vê seu defeito? Isto é pão mofado, você olha para si mesmo. E quando você vê seu defeito, você procura deixá-lo. É o pão novo de cada dia. Quantos homens de Deus, toda a madrugada, ele dobra o seu joelho e a primeira coisa que ele faz: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me dá força porque senti não sou nada. O que é isso? É o pão quentinho. O que é isso? É fome. Porque o pão mofado não alimenta, você está com fome. Você não alimenta dele. Mas a palavra do Senhor é nítida. A palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor é maravilhosa quando a gente coloca em prática. Observe o texto. O discípulo pegava os pães e levava a multidão e voltava com o cesto vazio para encher de novo. Talvez você precise disto. Talvez você precise de ser insatisfeito e estar satisfeito por aquilo que você é alimentado. Talvez você não se contém, porque você tem um salário baixo e você fica murmurando porque o seu salário é pequeno. Talvez você fique murmurando porque a sua casa é pequena e você quer ter uma casa maior. Talvez você fique murmurando porque o seu carro é antigo e você quer um carro novo e não consegue comprar. Será que isto não é perigoso? Não, está murmurando. Isto é pão mofado. Lembra-te, amigo, de onde caíste, como diz Apocalipse, e volta ao primeiro amor. Veja onde tu caíste, volta ao primeiro amor. Por que isso? Por que voltar ao primeiro amor? É porque quando a gente inicia o Evangelho de Cristo, a gente fica tão apaixonado que a gente não para de fazer a obra do Senhor. Mas a gente começa a ficar adulto, e quando a gente fica adulto, a gente vê defeito. É por isso que Jesus fala: sede como uma criança. Aleluia. Porque a criança, mesmo sabendo que o seu amiguinho tem defeito, ele não quer nem saber, ele briga do mesmo jeito. Eu entendo que uma criança, ela briga, discute com a outra, com 5 minutos está tudo bem. Mas você não sabe escutar nenhuma palavra, uma verdade. Você escuta a verdade, você fica chateado.
Alguém diz para você que isso não está certo e você fica chateado por causa disto. Fique não, amigo. Eu entendo porque um servo não tem direito. E seria bom que todos os servos tivessem a orelha furada. Como assim? Porque no momento que a gente deixa de ser servo e passa a ser senhor, a gente não quer mais trabalhar. A insatisfação invadiu nossos corações, nossos sentimentos, a gente não quer mais trabalhar para Jesus. Porque as calúnias chegou e você acha que você não deve ser caluniado. Porque a crise financeira chegou e você acha porque é fiel, a crise não pode chegar até você. Pode sim, senhor. O sol quando ele nasce para todos. Mas a sombra e o calor é só para os seus servos. Quem entendeu, diga amém. Escreve aqui, eu entendo. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Escute. Eu vou repetir aqui o versículo que diz, olha, 42, todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Talvez é isso que nós devemos ter. Sair do pão mofado e ter um pão quentinho, um pão todo dia. Porque todo dia o Senhor quer falar conosco. E tem muitas maneiras do Senhor falar conosco. Às vezes Ele fala para corrigir. E às vezes Ele fala para abençoar, sim. Talvez você não se contenha pelo ministério que Deus colocou em suas mãos. Você quer ser um pregador famoso e você não consegue ser um pregador famoso. Você quer ser um Bento da vida, mas não quer passar o que Bento passou. Pastor Bento, perdão. Você quer ser um pastor Márcio, mas você não quer passar o que o pastor Márcio passou. Quem sabe você quer ser um pastor Arnaldo e você não quer passar o que ele passou. Ou você não tem condição, estrutura para ter o que ele tem. E aí começa a vir um sentimento de satisfação. E Deus lhe deu um pão. Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu dons, talento. E você está parado. Por isso que o tema é o perigo do pão mofado. Eu profetizo nesta manhã. Assim como Nicodemos teve aquele encontro com Deus, com Jesus. Eu creio que você vai entender que nesta manhã o Senhor está convidando a você ter renovo com Ele. Nesta manhã Ele está convidando você a deixar tudo. Deixar o sentimento da insatisfação e achar que tem direito. E quando um homem acha que tem direito, ele termina perdendo o seu direito diante de Deus. Vamos olhar para Jesus. Aonde estava Jesus? Foi traído pelo amigo. E ele continuou em silêncio, dando glória a Deus. Vamos olhar para Jesus. Ele estava no Monte das Oliveiras. Quando chegou um dos seus amigos, chamado Judas Iscariotes. E perguntaram, e ele apontou, aquele que eu beijar, este é Jesus. E quando ele chegou onde está Jesus, ele chamou de amigo. Jesus chamou de amigo um traidor. Porque Jesus entendeu que a sua briga não é contra a carne, contra a sangue, é contra as forças das trevas. Ele entendeu isso. Talvez você chama para aquela pessoa que lhe traiu, aquela pessoa que lhe calunia. Também você pode chamar ele de amigo. Faça como Jesus. Escute. Vamos olhar para Jesus. E Jesus continuava do mesmo jeito. Ele foi rejeitado por todo. Todos correram. E ele ficou só. O seu amigo o negou, Pedro o negou. E Jesus continuou sendo o mesmo. Aí Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que é justamente esse o caminho. É você imitar a Paulo como Paulo imitou a Jesus. Porque ele quer encher teu cesto de pães novos. Ele quer encher teu cesto de pães, aleluia, quentinho. A palavra todo dia. Ele quer trazer de volta o teu ministério. Ele quer trazer de volta a tua comunhão com Ele. A tua intimidade com Ele. Ele quer trazer você de volta. Aleluia. Ele te convida nesta manhã para isto. Aleluia. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer fazer um milagre na vida dos teus filhos. Ele quer fazer um milagre na vida dos teus vizinhos, dos teus parentes, do teu pai, da tua mãe. Aleluia. A todos aqueles que estão ao teu redor. Ele quer fazer um milagre. E o maior milagre é você todo dia sentir fome dele. Isto é milagre, pastor Márcio. O milagre é arder no coração o desejo de todos os dias buscar a presença dele e não se saciar. Todo dia você busca. Todo dia você busca e busca o dia todo. E você não troca ele por nada.
Esse é muito perigoso. O perigo de ter algo que Deus nos deu e você não quer executar aquilo que Ele colocou em suas mãos. Ou você despreza. Ou você não quer mais, você entregou ao desânimo. Escute, amigo. Aleluia. Olha o versículo 43. Versículo 43 diz assim: os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. Jesus quer trazer a tua vida em abundância. Aleluia. Abundância de quê? De tudo. Ele quer fazer o teu ministério ser rico. Mas não é falando rico de financeiramente não, mas não rico de intimidade. Eu entendo, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E se eu tenho tudo, sem Ele eu não tenho nada. Voltando ao texto. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Deus quer te usar para levar a palavra à multidão. Que nesta manhã, meus irmãos e amados, meus amigos em Cristo, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, mas nessa manhã Ele te convida: deixa-me encher o teu cesto de pães, que eu mesmo vou te dar. Não é qualquer palavra, mas é a minha palavra, que é viva e eficaz. Não é a palavra do pastor, nem dos obreiros, não, mas é a palavra do Senhor. O evangelho de Cristo não é um evangelho de acusação, não, senhor, mas é um evangelho de boas notícias. E qual é a boa notícia? Ele quer encher o teu cesto, a tua casa, a tua vida. Ele quer renovar a tua história. Ele quer renovar o teu ministério. Ele quer renovar o teu casamento. Ele quer trazer saúde à tua vida física. Aleluia. Ele quer entrar no teu lar. Aleluia. Ele quer fazer morada. Ele quer todo dia te alimentar com a sua palavra. É isso que Ele te convida. Se você está afastado do caminho do Senhor, se você ainda não decidiu entregar a vida a Jesus, este é o momento, amigo. Lembra-te que um dia Jesus te usou na terra, e por conta dos problemas, da dificuldade, você deixou. Mas está no momento de você jogar fora todo o pão mofado, joga fora a insatisfação, joga fora o disse-me-disse, joga fora a fofoca, joga fora o olhar apenas para os erros, porque eu creio que toda pessoa tem virtude. Talvez Deus mude a sua visão e você vê que olhando para Cristo é melhor. Observe Pedro. Pedro, quando viu Jesus, achou que era um fantasma, mas logo disse: Jesus falou: sou eu, não temas, tem bom ânimo. E Pedro falou: se é Jesus, deixa-me ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro foi. Mas quando Pedro deixou de olhar para Jesus, porque os ventos eram fortes e as águas querendo naufragar, ele deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. E Jesus chegou até ele e disse: ei, homem de pequena fé, pegou em suas mãos e levantou ele. Jesus está te levantando nesta manhã. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Escreve aqui, irmãos e amigos. Ei, escreve aqui: eu aceito Jesus. Eu quero de volta aquilo que foi roubado pelo inimigo. Joga fora o pão mofado e pega um pão quentinho. Este que estou pregando aqui é pão quentinho do céu. É a palavra de Deus que renova, que restaura. E a palavra de Deus, ela é nova todo dia. Ela não renova, ela é nova todo santo dia. E o evangelho de Cristo não precisa de mudança, de reforma nenhuma, não, senhor. Deixa que o evangelho de Cristo seja pregado, seja anunciado do jeito que está aqui. Aleluia. Ele não quer apenas que tu seja um admirador, Ele quer que você seja um discípulo. Observe que o pão não era dado à multidão, que tinha alguns que eram admiradores. Não, o pão era dado aos seus discípulos. Aleluia. O pão é dado para aqueles que querem ter intimidade com Ele. Se você quer ter intimidade com Ele nesta manhã, eu profetizo, aleluia, uma palavra quentinha, um renovo na tua vida. Tu crê? Diga amém. Aleluia. Esta é a palavra. A palavra do Senhor é maravilhosa. Escreve aqui: eu quero voltar para Jesus. Ele quer te dar de volta, aleluia, tudo aquilo que você perdera.
amigo, Ele quer trazer de volta o calor, o ardor do Espírito. E você vai pregar novamente. E você vai louvar o nome do Senhor. Ele vai trazer de volta o teu ministério que tu perdeu. Este é o maior objetivo nosso. É levar a salvação, é levar a cura, o milagre na tua vida. Talvez o pão mofado seja aquela enfermidade que faz tanto tempo que tu tens e ainda não conseguiu nenhuma cura. Talvez o pão mofado seja, aleluia, porta de emprego que se fechou para ti e tu está com dificuldade de alimentar a tua família. Mas nessa manhã Ele está abrindo porta de emprego. Ele está trocando esse pão mofado e está te dando um pão novo. Aleluia, tu crê? Então somente escreve eu creio. Aleluia. Então tem muitas formas de você identificar o que é o pão mofado. Observe que aquele paralítico, 38 anos, ele estava ali, no alpendre do templo ali. 38 anos, ninguém o ajudara para poder, porque o anjo vinha, movia a água, e quem descesse primeiro era curado. Ninguém conseguiu, mas chegou Jesus, escuta, chegou Jesus na tua vida agora. Aleluia. 38 anos aquele homem, aquele paralítico. Mas quando chega Jesus e pergunta o que ele quer: Senhor, não tem ninguém que me coloque nas águas. Jesus está te convidando nesta manhã. Não importa a idade, quanto tempo você tem com essa dificuldade, com esse problema, Ele quer te dar, aleluia, um renovo. Ele quer te dar, aleluia, uma vida financeira melhor. As portas de emprego vão se abrir, aleluia. Tu entende? Diga amém. Talvez o pão mofado seja a tua vida conjugal. Não está bem, já faz um bom tempo, e o Senhor vai estar com providência. Ele vai restaurar o teu casamento. O que é que eu faço, amigo? Se alimente. O pão é feito para comer, não apenas para enfeite. Escute. A palavra do Senhor não é só para ouvir, é para praticar. Quem entendeu, diga amém. Você pode dizer amém aí? Não, se estiver, escute. Quando alguém fabrica, confecciona um pão, não é para enfeitar a mesa, é para comer. Então, o que é transmitido aqui, através do programa Louvor e Palavra, é palavra. E a palavra do Senhor não é só para ouvir, é para praticar. O pão não é só apenas para mostrar ou enfeitar a mesa. O pão é para se comer. E o pão é repartido nesta manhã. Logo mais à noite nós teremos a 11ª Santa Ceia do ano.